objetivo das técnicas de regressão é encontrar e eliminar as causas de fobias, traumas, dificuldades emocionais e profissionais e outros problemas que muitos de nós precisam enfrentar durante a vida. A regressão é tema do É Seu Direito de hoje. Aqui no estúdio eu converso com Alessandra Barreto, jornalista e terapeuta holística. Alessandra, vamos dar um exemplo então. Eu quero fazer uma sessão lá contigo, eu chego lá hoje, como que funciona? Em quanto tempo eu posso resolver, me autoconhecer, resolver algum dos meus problemas? Como que funciona esse tratamento? Bom, na verdade, isso difere de terapeuta para terapeuta, Andressa. Assim, no meu caso, eu vou dizer como eu trabalho, tá? A primeira sessão que você vai, primeiro que as minhas sessões são um pouquinho prolongadas, tá? Eu não faço em menos de 2 horas. Porque eu acho impossível a gente conversar tudo isso, que tem tantos mistérios, tantas, sabe? Se você não confiar em mim, você não vai conseguir relaxar. Então, eu preciso você me tirar todas essas dúvidas numa sessão. Então, não tem perigo de eu ir e não voltar, não tem não sei o quê, para você deitar lá e confiar, porque se você não confiar, você não relaxa e bloqueia, né? Então, assim, são 2 horas de cada sessão. Na primeira sessão, a gente faz uma anamnese. O que é isso? É você sentar e falar, olha, estou aqui porque eu tenho medo disso, eu quero descobrir isso, eu quero descobrir isso, enfim. A gente vai conversar como é que foi sua infância um pouquinho. Ah, não, na verdade eu não me lembro disso, não me lembro de nada, mas eu tenho esse problema, esse. O que vai acontecer? Eu vou anotar tudo isso, eu vou te explicar como funciona na prática essa técnica, porque assim, como eu te falei, se você não confiar, você não vai conseguir alcançar o relaxamento que a gente precisa, né? Depois, nós vamos partir para um primeiro relaxamento, que é onde eu vou abrir aquela portinha dos canais de memória. Porque lembra que eu te falei? É como se tivesse uma salinha aqui dentro com todas essas lembranças. Eu vou abrir essa portinha para falar, olha, isso está aberto, então nós vamos poder acessar. Então, nesse momento, a gente vai trabalhar um pouquinho da visualização das imagens, que é onde você vai tentar visualizar alguma coisa, mas nessa primeira sessão, muitas pessoas, é muito comum. Nossa, eu já vi algumas cenas. Eu já vi umas cenas de um castelo, já vi uma cena de uma guerra, já vi o trecho de uma pessoa chorando. Eu não sei o que é isso, mas eu já vi. Então, isso quer dizer, já começou a vir à tona. Eu abri a portinha. É como se começasse a vir à tona tudo isso. Na segunda sessão, aquela conversa inicial da anamnese já não existe mais. Nós já vamos para a regressão, que pode ser para esta vida ou para outra, dependendo do que o seu subconsciente decide. Depende dessa conversa. Exato. Também da anamnese. E não só da minha conversa, mas também como subconsciente. Por exemplo, vamos dizer que eu combino, Andressa, vamos partir por essa antes, que é um padrãozinho, depois nós vamos para outra. Como vamos limpar primeiro essa casa para depois arrumar outra, né? Só que o subconsciente fala, não, o que a Andressa tem que descobrir primeiro está lá, para ela entender o que está acontecendo aqui. Aí eu posso te trazer para cá e automaticamente você se vê em vidas passadas. Isso acontece muito. Então eu digo assim, eu tenho um controle absoluto do trabalho. O que eu não tenho controle é o que o seu subconsciente quer que você entenda. Ele sabe exatamente aonde está o que você precisa descobrir. Então, por isso que eu digo, é como se fosse um piloto automático. Ele sabe para onde você vai. Então, tanto faz começar por vidas passadas e fazer uma limpeza nessa, ou começar por essa e ir para vidas passadas. Porque eu digo que a ordem não vai alterar o resultado. E no final disso tudo, aí já entra numa área mais espiritualizada um pouco, é assim, você vai descobrir que quando você, vamos dizer, desencarna, morre numa vida passada, acontece alguma coisa com você. Né? Agora está passando um filme Nosso Lar, nos cinemas, que tem uma outra vida, num outro lugar. As pessoas que eu faço desde 90, elas já sabiam disso, elas já iam lá, falavam, olha, eu estou num hospital espiritual, vieram me buscar. Então é bom você saber o que acontece no outro lado para você, para que você perca esse medo e entenda o porquê, qual é a sua missão de estar aqui hoje. Olha, eu prometi que eu teria esse problema até para arrumar isso que eu fiz lá atrás, sabe? E entender que isso aqui é uma passagem mesmo, é que você está aqui para evoluir, para melhorar o que você é hoje. A gente fala em karma, né? Em karma, exatamente. Às vezes a gente passa a entender qual é o nosso karma. E muda isso, muda esse processo, sabe? Eu tive um rapaz, por exemplo, que ele foi lá e ele falou, olha, eu já tive 6 empresas e todas faliram. E eu estou na 7ª indo na mesma direção. Eu vim aqui descobrir o que é, porque eu tenho know-how, eu tenho dinheiro, eu tenho capacidade, enfim, eu tenho tudo, mas eu não sei por que alguma coisa acontece que bloqueia. Chega no final,
vai à falência. E ele descobriu que em 5 vidas anteriores dele, ele sempre tinha o mesmo padrão repetitivo. Ele sempre era arrogante. Então, assim, ele é aquela pessoa que nunca ouvia ninguém. Então, ele foi pescador numa vida e os pescadores, o grupo dele foi para o mar, mesmo as pessoas dizendo, não vou, não vou. E ele falava assim, não vai porque eu que mando, eu que sou o líder. E as pessoas morreram. Numa outra, ele foi um ferreiro, porque os casos vão mudando, são outras épocas. E ele também fez todo mundo morrer porque ele fazia errado as coisas. Então, ele falou, aí quando ele volta, ele fala, meu Deus, ele mesmo vê com os próprios olhos dele. Você me narra o que você está vendo, não sou eu que vou te contar. Entende? Por isso que é um autoconhecimento profundo. Gente, eu fui arrogante a vida inteira. E hoje, aí quando a gente volta para a vida de hoje, ele se vê numa reunião, todo mundo dando palpite, ele dizendo, não quero palpite de ninguém, eu sou o chefe. Aí ele fala, eu estou repetindo os mesmos erros. Se eu não mudar isso agora, eu vou à falência. Aí a pessoa sai, Andressa, o que é muito legal, é automaticamente reprogramada, não é com lição de casa. Ele sai de lá e ele fala, olha, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é marcar uma reunião, pedir desculpas para todos e pedir opinião para todos, como alavancar a nossa empresa e tudo mais. Quer dizer, a pessoa já sai transformada. Ela não sai assim, ai, pense nisso. Não, você já sai mudada. Então, essa melhora, desse caso de comportamento, né, se é que a gente pode falar assim, foi meio que imediata. Não, é sempre, sabe? Eu digo assim, caso de é saúde sempre também, saúde, às vezes. sabe? Às vezes, e às vezes são uns casos, assim, absolutamente incríveis, assim, sabe? Eu atendi uma moça, por exemplo, que ela falou, olha, depois que eu sofri um acidente, o ano passado, eu não posso mais comer frango. Carne de ave. Você fica, meu Deus, da onde será isso? Eu até perguntei se eu tinha atropelado alguma linha, alguma coisa. Eu falei, mas não, sem brincadeira, porque às vezes você pode ter um trauma, de, tipo, atropelei um cavalo e tal. Não, não tinha nada a ver com galinha. Meu carro rodou na estrada com meu namorado e não posso. E assim, o mais interessante é que ela comia, por exemplo, peru ou ave qualquer, meio-dia e desmaiava à noite. Nossa. Assim, os médicos disseram, eu pergunto sempre, você já foi a algum médico? Porque eu sempre pergunto, se é caso físico, se você já foi no teu endócrino, porque eu não quero, né, a gente não tem essa função de substituir. Sim. Nossa, eles disseram que, não me chamaram de maluca, mas, né? Eu falei, bom, então vamos tentar ver, a gente nunca dá certeza de nada, vamos tentar descobrir alguma coisa. Aí, assim, só para te resumir, nós voltamos para uma das vidas dela em Paris, 1800 alguma coisa também, onde ela foi envenenada. E foi num baile onde tinha música, muita música, onde ela tomou um vinho, sentiu tonturas e desmaiou, e onde ela estava muito magoada com o pai. Quando ela fez agora a viagem em 2009, ela estava muito magoada com o pai. Quando sofreu o acidente na estrada, o carro dela rodou, aí voltou o gatilho que eu te falei, daquela tontura que ela sentiu quando o vinho envenenado. A música alta do rádio era a música alta que ela lembrou do baile onde ela estava, né? E aí eu falei, bom, então aí você vai identificando os padrões. Então é como se fosse aquele filme Clique, que você vai voltando. Sim. Volta pra cá, você sentiu tontura? Lá eu também senti. Então você vai identificando. Tá, mas e a ave, né? Pois é, o que isso tem a ver? E a ave, quando eu citei esse exemplo? Na verdade, assim, eu perguntei pra ela. Porque a ave era a única coisa que me encaixava nessa história. Você comeu alguma coisa quando chegou no baile? Não, não comi nada. Cheguei, tomei uma taça de vinho e morri. Tá, e aí? E quando a gente voltou, falei, você comeu, volte 1 hora antes do baile. Ah, eu me cuidei, e como era Paris, ela comeu uma codorna, um molho de não sei o quê, um nome bem francês, assim. Falei, codorna, ave. Falei, agora volta, né, para a vida atual. E o que você comeu antes do acidente agora? Eu fui numa rede de fast food em Curitiba e comi um sanduíche lá de frango bem famoso, né? Que assim, ave. E tinha molho no sanduíche. Ou seja, a codorna ao molho de não sei o quê era o sanduíche lá com ave, não sei com molho e tal. Entende? Então, assim, o que mostra? Que pra mente o tempo não passou. Quando rodou o carro, acionou o gatilho. Começou tudo de novo. E o mais interessante é que essa moça voltou 6 meses depois e falou, olha, depois da regressão me veio uma dor no lado esquerdo do abdômen. Falei, nossa, o que será? A gente voltou a fazer a regressão, voltamos na mesma vida, né, o que não é muito legal, no comum, assim, tipo, vamos voltar na mesma. Mas voltamos porque ali tinha um problema e ela estava grávida no dia, ela não sabia. Então, o envenenamento também causou o aborto. E a dor é como se falasse, olha, esse pedaço você pulou, é o pedaço que eu tinha que limpar. E hoje ela não sente mais dores, sabe? Então é assim, são gatilhos. Por exemplo, uma outra chegou com uma dor no braço, que não podia esticar, e ela não podia nem enxergar isso aqui, nem tomar injeção. E ela não usava blusa aqui, ela só usava blusa até aqui. E aí ela descobriu que numa das vidas dela, na época lá dos cristãos, Roma, ela foi crucificada, como várias pessoas iam naquelas estradas, ela se viu naquelas estradas.
E só que no caso dela específico, para tirarem uma brincadeira, colocaram pregos. E quando ela tomava uma injeção hoje, Era é o como gatilho. se tivesse o gatilho. Olha, a injeção entrava como um prego. Só que eu não sabia que era aquilo. Para ela, chegou, ela falou, ela fazia só isso aqui, ó. Ela tinha horror de fazer isso. Ela não doía, mas ela não conseguia. Quando ela acabou a regressão, ela é de Campinas, essa moça. Quando ela acabou a regressão, daí ela, pronta para ir voltar para a cidade dela, aí ela falei, agora faça, vamos ver. Ela fez, sabe? Então, assim, isso é muito gratificante, sabe? Essa coisa assim de... Eu não quero dizer com isso que é um milagre, sabe? Não quero falar... tem gente que fala, olha, eu vim aqui, tinha meu problema, sabe? Não, não é isso. Na verdade, o processo de equilíbrio é seu. Eu sempre digo assim, eu não faço nada, quem faz é Deus, quer dizer, eu acho que apenas eu conduzo um trabalho. Mas é como se fosse um jardineiro que vai na sua casa, Andressa. Se tem um problema, se ele tirar só a florzinha de cima, o problema vai continuar. Ficou bonito, mas vai continuar. Ele vai ter que tirar a raiz do problema. O nosso trabalho é, pelo menos, é só tentar identificar aonde estão as raízes disso. Tirando essa raiz, o problema desaparece. Agora, para a gente encerrar o programa, eu acho que é legal a gente falar um pouco, Alessandra, sobre a pessoa que quer fazer regressão, que quer fazer esse tratamento, né? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter para encontrar um profissional, em que prestar atenção? Exato. Olha, isso é uma coisa bem interessante, porque assim, quando eu digo que é uma técnica segura, e é realmente, porque você não vai para lugar nenhum, você fica aqui no controle. Só que assim, existem hoje, como todas as profissões, aquela coisa de popularizar, sabe? Eu li um livro do Brian Weiss, que é o mais famoso, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Todo mundo hoje faz um curso de regressão de fim de semana, e acaba. Só que assim, é uma caixinha de surpresas, você não sabe o que pode vir daquela pessoa. Tanto ela pode voltar para o passado, como ela pode ir para o futuro, porque existe a progressão de memória, né? Caso, às vezes acontece de eu voltar e a pessoa fala, já estou em 2010, 2020, sabe? Já estou com 2 filhos, quer dizer, como é que você vai lidar com isso, né? Ou já voltar para outra dimensão, ou voltar com algum tipo de obsessão, quer dizer, não é uma coisa assim tão, não é uma receitinha de bolo. Eu digo assim, o livro mostra o básico. Os cursos mostram o básico. A experiência você tem com a vida, com a experiência, né? Então eu digo assim, é muito importante você conhecer ou confiar no profissional que vai fazer, olhar bem que tipo de profissional que ele é. Quanto no sentido tempo atua, assim, a formação exato, que tem, porque né? assim, o que acontece? Já aconteceu de eu atender várias pessoas que vieram de outros profissionais com problemas. Aí você fala, mas que tipo de problema? Por exemplo, eu cheguei com uma moça que ela veio aqui e ela estava com o pescoço torto. Falei, o que você tem? Ah, eu tô com o meu pescoço todo. Então eu brinquei com ela. Falei, olha, então tem uma massoterapia aqui no espaço, você pode ir lá. Ela falou, não, eu fiz uma regressão e eu fiquei assim. Ela não tinha problema, ela ficou com a regressão. Ou seja, nós voltamos e descobrimos que numa vida passada ela tinha caído e quebrado o pescoço. Só que assim, o profissional, ao invés de mostrar para ela que aquilo já acabou, que isso já ficou lá atrás, quer dizer, terminar o processo, começo, meio e fim, de uma maneira séria, né, consciente, ele falou para ela, olha, pode ir embora que o seu tempo acabou. Ai, meu Deus, e Um daí absurdo aquela isso. ideia do tempo e espaço que não Exato, existe. não existe o acha tempo e que- espaço. Agora, e o meu tempo da minha sessão, por isso que fala, poxa, você ficou 2 horas e meia com essa pessoa, porque eu sinto que naquele momento, se eu parasse ali, ela não ia sair legal. E o objetivo é você sair melhor do que você entrou. Então, assim, é só assim, procura uma pessoa séria, competente. Existe muito aquela coisa de afinidade. Se você vai no lugar que você sente confiança na pessoa, pelo que ela te explica, por isso essa anamnese é importante. Tem gente que começa no telefone, eu senti firmeza, agora eu vou. Ou então, se você ligar para alguém e a pessoa não souber, sabe, vamos dizer alguma coisa, você não notar muita firmeza, olha, segue a tua intuição, segue o teu coração, porque o que acontece? Não é uma técnica segura desde que seja feita, como todas as profissões do mundo, Com né? responsabilidade. Com responsabilidade. Um médico, um dentista, um jornalista, qualquer profissão. Existem os bons e os maus profissionais. Então escolha um profissional bom que você só tenha a ganhar com essa técnica. Ok. O É Seu Direito de hoje falou sobre regressão. A TV Sinal agradece a participação de Alessandra Barreto, jornalista e terapeuta holística. Fale com a nossa produção pelo telefone ou e-mail que aparecem aí no seu vídeo. Para acompanhar a programação da TV Sinal pela internet, acesse o blog tvsinal.wordpress.com. Por hoje é só, obrigada pela sua companhia e até a próxima. A gente se vê.